Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, também conhecida como CELC, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou falar sobre fé. Aliás, esse assunto, fé, é um tema do qual eu gosto muito, porque fé é um sentimento que todas as pessoas têm. Logicamente que umas mais, outras menos, mas todas têm, pelo menos um pouco. Sabemos que toda a fé deve produzir frutos, porque se assim não fosse, não seria fé. Em geral, quando se pensa em fé, logo nos vem à cabeça uma crença na qual se acredita, ainda que essa crença, se analisada de forma racional, não ofereça nenhuma base sólida para o seu crédito, digamos assim. Mas mesmo assim, a gente acredita. Mas por que isso acontece? Que nos dizem que para pertencer àquela corrente religiosa, somos obrigados a aceitar tais verdades. E isso se deu ao longo de séculos e séculos, em que teologias, doutrinas e dogmas influenciaram não só o modo de pensar, mas também o de sentir e agir. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que fé é algo muito particular de cada um, com o que eu concordo em gênero, número e grau, sem dúvida. Mas apesar de concordar com essa assertiva, com essa afirmação, mesmo assim eu vou discorrer sobre esse assunto para quem quiser me assistir, logicamente. E para início de conversa, eu, como não poderia deixar de ser, eu vou começar pelo princípio. E vou começar trazendo uma definição entre as centenas que existem definições sobre fé de forma geral. E essa definição diz mais ou menos o seguinte: fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. É um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade daquilo na qual se acredita. Pois o Espiritismo tem uma proposta um pouco diferente a respeito da fé. E aqui eu vou chover no molhado porque crer antes de crer. Ou seja, uma fé robusta e que não balance de acordo com as circunstâncias. Ou seja, o tamanho da minha fé, inclusive em Deus, não pode variar conforme o momento em que eu estou vivendo a minha vida. Em outras palavras, a minha fé em Deus está em alta quando tudo bem está na minha vida, mas enfraquece e balança quando algo de ruim acontece, tipo, digamos, um eletrocardiograma, que um pouco está em alta, um pouco está em baixa, um pouco está em alta, um pouco está em baixa, ou seja, oscila de acordo com as circunstâncias e os acontecimentos da vida. Gente, quantas vezes nos faziam acreditar em certas verdades totalmente absurdas, principalmente quando ainda éramos crianças ou adolescentes, e que de tanto repetirem essas fés para nós, acabamos acreditando como uma verdade absoluta e que, incrivelmente, ainda hoje
depois de adultos, continuamos acreditando. Aliás, não é de se estranhar quando dizem que vivemos num mundo de ilusão, no qual a verdade custa a ser percebida e principalmente aceita. É o caso da fé, em que nos incutem desde que somos pequenos que devemos acreditar em tal coisa porque está escrito. Ora, está escrito, tudo bem, mas há quanto tempo? Quem escreveu? Em que circunstância escreveu? Sim, porque algumas verdades aceitas há séculos atrás e até há milênios atrás não mais se, não mais se coadunam com a realidade do mundo de hoje. Você quer um exemplo? Vou trazer aqui a lenda, a fábula, seja lá o nome que você quiser dar, de Adão e Eva. Aliás, história essa de Adão e Eva, a qual desde criança falando por mim, eu fui induzido a acreditar nela como sendo a origem do ser humano na Terra. Pois bem, se você for lá na Bíblia, em Gênesis, lá bem no iniciozinho, no capítulo 6, versículos 16 e 17, você vai ver que lá diz que depois que Caim matou Abel, ele, Caim, conheceu a sua mulher, que teve um filho com ela e fundou uma cidade que chamou de Enoque, para homenagear o seu filho, já que ele tinha dado esse nome para ele. Diante disso que está escrito, eu convido a você para acionar as engrenagens do seu cérebro para fazer funcionar o seu raciocínio lógico. Então vamos lá. Como que Caim conheceu a sua mulher se Deus até então tinha criado apenas 4 pessoas? Adão, Eva, Caim e Abel. Sendo que o Abel, a essas alturas do campeonato, já tinha morrido. Eu não sei, vocês estão entendendo o que eu quero fazer vocês entender? Pois são essas verdades absolutas, criadas sabe-se lá quando e aceitas sem contestação, que norteiam e nortearam norteiam, melhor dizendo, até os nossos dias atuais, a cabeça de milhões de pessoas ao redor do planeta. Ou seja, em termos de religião, o normal é aceitar sem sequer questionar, arguir, se aquela verdade que tentam me impor como verdade absoluta tem lógica ou não. É assim que funciona a fé religiosa de, infelizmente, diversas religiões. Por falar em fé religiosa, eu gosto muito de uma definição sobre fé religiosa trazida por Ana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Diz ela mais ou menos assim: a fé religiosa obriga a aceitação dos dogmas e preceitos religiosos das religiões, não poucas vezes cheias de superstições, impedindo dessa forma o discernimento por parte dos fiéis. E eu concordo com ela, porque eu já pertencia a uma religião anteriormente em que ela me induzia a essa religião a acreditar e aceitar como verdade incontestável certas coisas que já desde adolescente não me convenciam. E em não me convencendo, gradativamente eu ia me distanciando da religião que eu professava. Eu não conseguia entender a outra tese, por exemplo, a tese do céu e do inferno, em que para o céu iam os que praticavam o bem, e para o inferno os que haviam praticado o mal. E aí eu pensava, se Deus conhece de todo mundo, de toda a humanidade, o passado, o presente e o futuro, por que ele deixava nascer pessoas que ele sabia antecipadamente que praticariam o mal e iriam para o inferno pelo resto da eternidade? Não tinha lógica. Aliás, como não tem lógica até hoje. E isso, lembro muito bem,
soava para mim como totalmente incompatível com a ideia de um Deus justo e bom. Mas e o Espiritismo? O que propõe em termos de fé? Pois o Espiritismo, para você que está, como eu estive um dia, ou seja, meio confuso sobre aquilo em que você acredita, ou tem que acreditar mesmo sem convicção. Aliás, por falar em sem convicção, lembrei agora, você sabe o que é dissonância cognitiva? Pois dissonância cognitiva é um termo usado pela psicologia social para definir o conflito existente entre duas ideias, crenças ou opiniões. Ou seja, afirma-se uma coisa, mas realmente não se acredita nela, porque se pensa uma outra coisa a respeito daquilo. E em religião, tem muita gente com dissonância cognitiva. Aliás, era o que acontecia comigo lá na minha adolescência, quando eu dizia acreditar em uma coisa, mas na verdade, lá no meu íntimo, eu não aceitava aquelas ideias que me diziam serem verdades. Mas voltando ao que propõe a fé espírita. A fé espírita propõe uma fé mais robusta, uma fé que não balance de acordo com as circunstâncias da vida. Modelo de fé essa que Kardec chamou de fé raciocinada, ou seja, aquela fé que permanece em constante contato com a razão, não aceitando a fé sem que a pessoa se convença pela própria razão, incentivando as pessoas a raciocinarem, passando tudo pelo crivo da razão. Ou seja, e para resumir a fé espírita chamada de fé raciocinada é aquela que nos faz primeiro compreender, para depois e só depois crer. E esse é o ponto que eu julgo o mais importante com relação à fé espírita. Pois enquanto religiões trabalham para manipular as consciências dos seus seguidores, incutindo neles ideias de medo e engessando o livre pensamento, o Espiritismo, por sua vez, faz o contrário. Incentiva as pessoas a deixarem seus pensamentos fluírem livremente na busca de verdades que lhe convença de forma satisfatória. A fé espírita é efeito e não causa. A fé espírita tem como característica o raciocínio lógico, o que a diferencia de qualquer outro tipo de fé. A fé espírita não bloqueia o ato de pensar e nem de questionar. Aliás, pelo contrário, o indivíduo fica livre e, com isso, fica com menos possibilidade de ser manobrado e manipulado. Exatamente por isso que, invariavelmente, os místicos religiosos, bem como as pessoas não espíritas, muito dificilmente aceitam as ideias espíritas por uma razão muito simples. E eu já fui uma pessoa assim, porque aprenderam a ouvir e aceitar o que dizem desde crianças sem questionar. E por essa razão não conseguem entender essa revolução conceitual trazida pelo Espiritismo. Gente, estamos vivenciando, felizmente, uma época completamente diferente da época em que foram criadas as verdades absolutas e proibidas de se questionar, trazidas pelas religiões. O mundo se transformou, as pessoas mudaram, e hoje vivemos em uma época em que os homens aprendem a compreender Deus com o coração, mas também com a mente, de forma pensada, não aceitando simplesmente um determinismo imposto pelas tradições religiosas ao longo dos séculos e que hoje
não mais se aplicam aos nossos dias. Religiões, infelizmente, existem ainda hoje que negam o conhecimento aos seus seguidores e que os impedem de pensar, de raciocinar, de forma a mantê-los dominados, impedindo-os de se conscientizar de uma vez por todas que Deus é amor e o amor liberta. E por falar em Deus, não esqueçamos nunca que Ele, Deus, nos deu um coração, é verdade, mas também nos deu um cérebro para que façamos bom uso do cérebro, e exercitemos através desse mesmo cérebro a nossa capacidade de raciocinar logicamente. Exatamente por isso que fé, mas fé inabalável, tem muito mais a ver com o verbo compreender do que com o verbo acreditar. Por isso que a fé espírita pede para você compreender antes de crer. E para encerrar, deixo para você o que Kardec falou a respeito da fé espírita, a fé raciocinada. Disse ele o seguinte com muita propriedade: fé inabalável, vejam bem, inabalável, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.